tudo bem com você? Espero que essa mensagem te alcance agora nesse momento e que você e eu possamos nos sentir bem, que nós possamos nos sentir animados e que a presença de Jesus alcance o nosso coração. Tenho certeza que você talvez esteja em casa, nos seus afazeres, está cuidando aí do seu trabalho, para você que está no carro, para você que está agora no trabalho, que esta mensagem alcance aí o seu coração. É uma mensagem especial, direcionada a todos nós como seres humanos. Mas antes de entrar aqui ao ponto exato dessa mensagem, eu gostaria de fazer aqui uma breve prece. Querido amado Senhor nosso Deus, nós queremos a Tua permissão nesse instante para abrirmos aqui a Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito fale conosco e que nos traga lições especiais de como viver neste mundo e esperarmos o breve retorno do Teu Filho amado Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém. Compaixão e misericórdia é o tema que nós vamos abordar aqui nessa mensagem. É um tema delicado, não é? Compaixão e misericórdia. Você talvez em casa, onde você estiver aí acompanhando essa mensagem, pode estar se perguntando: compaixão e misericórdia, será que eu exerço compaixão? Como será que anda a minha misericórdia? Trazendo aqui para o tema, compaixão tem como aqui definição pena, piedade e dó. Pena, piedade e dó parece ser uma mensagem assim que deixa a pessoa num estado de vulnerabilidade. Muitas pessoas acham que ter dó de alguém, do próximo, de alguém que está necessitado, acha que é algo errado. Mas a palavra de Deus diz para nós que Jesus, ele exercia a pena, a piedade e também a dó. E a misericórdia? Jesus também exercia. E a definição para misericórdia é bondade, é amor, e juntamente com a graça de Deus, para com o ser humano, e isto tudo é manifesto através do perdão, através da proteção, no auxílio, e também no atendimento às nossas súplicas, às nossas necessidades a Deus. Nós sabemos qual é a definição, então, de bondade, de compaixão e de misericórdia, que tem a ver com a bondade e o amor de Deus. Agora, eu convido vocês para juntos abrirmos a palavra de Deus. O livro é o livro de Provérbios. Provérbios está lá no capítulo 14 e o versículo é o 21. Provérbios, capítulo 14, é o número maior e o versículo é o 21. E a palavra de Deus nos diz assim, olha só para vocês verem, prestem atenção no teor deste versículo, a importância e como esse versículo é um versículo forte, que nós devemos repensar e pensar um pouco mais sobre. E diz assim: o que despreza ao seu vizinho peca, vírgula, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Eu fui estudar um pouquinho a mais, para ter um pouco mais de compreensão a respeito, e a palavra de Deus também trouxe um significado muito importante, há duas palavras aqui. Peca, de onde vem essa palavra, qual é o significado e o que esse versículo e essa palavra têm a ver? O que despreza seu vizinho peca. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós quando fala de peca? A pessoa é considerada como um fracassado na vida. Que palavra forte, não é? A pessoa que peca, ou seja, que despreza o seu vizinho, ela é considerada um fracasso na vida, ou seja, ela não conseguiu atingir nem a compaixão e nem a misericórdia. Por isso que ela é considerada como alguém que fracassa na vida. E o versículo continua, mas o que compadece dos pobres, ele é feliz. Porque exercer a misericórdia de Deus é exercer também o amor de Cristo implantado no nosso coração.
E isso faz toda a diferença na vida de um cristão, de alguém que se diz conhecedor da palavra de Deus e que se diz também alguém que segue os passos de Jesus. Responda para você mesmo nesse momento em que essa mensagem está chegando até você. Responda para você mesmo. Você tem desprezado os seus vizinhos, aqueles que são necessitados, os pobres, aqueles que são perseguidos, aqueles que são considerados leprosos, miseráveis, os aleijados, os desabrigados, aqueles que estão rejeitados, as viúvas, os órfãos, pessoas de diversas classes sociais e cultura. A pergunta que fica para nós hoje, nesse momento, é: como nós estamos nos comportando? Como está a nossa vida? Como está o seu termômetro espiritual em relação àquilo que Deus pede para que nós possamos exercer em compaixão e em misericórdia? Jesus exercia bem a compaixão e a misericórdia, não é? O livro de Marcos, no capítulo 9, o verso 22, conta para a gente da cura de um jovem possesso. Ele, há muitos anos, vivia de possessão e o seu pai estava preocupado. O seu pai não aguentava mais ver aquele jovem sofrendo por aquela situação, aquele desespero total, aquele menino acometido de vários demônios, e ele se jogava contra coisas e ele sofria. E então, em um momento, Jesus se aproximou e Jesus ali teve compaixão e teve misericórdia, e Jesus curou. Através do poder de Deus que existia em Cristo Jesus, ele curou aquele jovem possesso, trazendo para aquele jovem uma oportunidade de vida diferente, uma vida decente, uma vida digna, livre daqueles demônios que o atormentavam e fazia com que ele não conseguia ter a compreensão exata da existência. Deus deseja que eu e você vivamos da melhor forma possível, com clareza e não sendo jogados ao vento em todas as circunstâncias que a vida nos apresenta. O livro de Êxodo também, no capítulo 20, o versículo 6, apresenta para a gente que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é misericordioso e Ele nos ama, e por aí vai. Se nós abrirmos a palavra de Deus, nós temos muitos exemplos em vista do quanto Jesus é misericordioso, de quanta compaixão e misericórdia existe no amor de Cristo Jesus. Que essa era a vida de Jesus. Esse foi o propósito dele vir ao mundo. Agora, mais uma pergunta eu tenho aqui para nós, para que nós possamos repensar sobre a nossa condição, sobre a nossa situação. O nosso termômetro como está? Essa era a vida de Jesus, querido amigo, querida amiga. Para você que está nos acompanhando agora neste momento, nos acompanha através deste vídeo, como seus seguidores, como deve ser a nossa? Essa era a conduta de Jesus, esse é o propósito para que ele veio. Mas qual é a sua conduta? Qual é o seu propósito? Como professamos ser os seus seguidores, como deve ser a nossa? E eu convido vocês mais uma vez para que juntos possamos abrir a palavra de Deus no capítulo 10 do livro de Lucas. Capítulo 10 do livro de Lucas. E o versículo é a partir do versículo... Vamos ler a partir do 25. Lucas 10, a partir do versículo 25, e a palavra de Deus nos diz assim: E eis que certo homem, conta-nos aqui uma história do bom samaritano. É uma história bem conhecida de muitos. E se não for sua conhecida, está no momento de você acompanhar e aprender um pouquinho mais dessa história. Versículo 25, então, do capítulo 10 de Lucas, e a palavra de Deus diz assim, que eis um certo homem, intérprete da lei. O que era esse homem, intérprete da lei? Dizendo as escrituras que ele era muito conhecido, era uma pessoa estudiosa e ele conseguia interpretar ali a lei, ele tinha muito conhecimento. E esse homem se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe:
Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só que pergunta forte esse intérprete fez para Jesus naquele momento. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como você a interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, Jesus respondeu àquele intérprete: respondeste corretamente, ou seja, está certo a resposta que você me deu, é isso mesmo que Deus pede, é isso mesmo que Deus pede que você faça. Aí Jesus complementa: faça isto e você viverá. Ele, porém, não contente, fez o quê? A partir do versículo 29. Ele não ficou satisfeito com a resposta que Jesus havia lhe dado. E ele vai mais uma vez perguntar a Jesus. Ele, porém, querendo, na verdade, justificar-se daquela resposta que ele deu, perguntou novamente a Jesus: mas quem é o meu próximo? Eu imagino e acredito que todos vocês, ao lerem esse texto, já chegaram na mesma conclusão que eu. Quem é o meu próximo? Quem era o próximo daquele intérprete da lei? Porque ali ele respondeu muito bem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu perfeitamente. Mas pasmem vocês que naquele momento ele ainda não sabia quem era o próximo dele. E ele fez ali uma pergunta incisiva para Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, versículo 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e esse homem veio a cair na mão de alguns salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, bateram naquele homem, feriram, retiraram-se e deixaram semi-morto naquele local. E aí Jesus complementa: casualmente descia um sacerdote, que por aquele mesmo caminho, vendo-o, passou de largo, ou seja, avistou aquele homem moribundo, sofrendo, agonizando, sofrendo dores terríveis, porque os salteadores haviam o machucado muito, havia ferimento, levaram tudo que aquele homem tinha, mas aquele homem que era um sacerdote, que era considerado um homem de grande importância, alguém de responsabilidade, aquele homem pegou e fez o quê? Ele pegou e passou de longe, fazendo de conta que ele não conhecia, que ele não sabia. Pode ser que realmente ele não conhecia o homem, mas ele passou de longe. Ele avistou toda aquela situação, toda aquela dificuldade que aquele homem estava vivendo, mas ele preferiu dar a volta e sair ao largo. E o verso 32 continua: semelhantemente um levita descia por aquele mesmo lugar. Agora um levita, primeiro foi o sacerdote, agora um levita. E ele também vinha passando por aquele mesmo lugar, e vendo também aquele homem jogado no chão, e aquela situação que ele estava vivendo, passando, a agonia daquele homem, ele também fez o quê? Sabe o que esse homem, o levita, também fez? Ele também saiu ao largo. Ele também passou de longe. E agora uma classe, que na época era uma classe desprezada, uma classe minoritária, uma classe que continha maiores dificuldades, ou uma classe que não tinha conhecimento suficiente, assim como os sacerdotes e assim como o samaritano, ele, na verdade, o sacerdote e o levita, que eram cargos de grande importância. Mas o samaritano não. Os samaritanos não eram bem vistos. E o que acontece? O versículo 33 diz para a gente: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou aquele homem com muitos ferimentos,
que estava semi-morto, levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou àquele hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa ainda gastares, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3? A Bíblia pergunta, no verso 36. Qual desses 3, você que está aí acompanhando esta mensagem e também a leitura, qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Esta foi a devolutiva que Jesus fez para aquele homem. Para aquele homem que se dizia doutor da lei, conhecedor. Ele poderia ser muito doutor no conhecimento teórico, mas nós acabamos de entender aqui que ele não tinha a prática do relacionamento que Cristo tinha, e ele não fazia a prática da benfeitoria, da compaixão e da misericórdia com o seu próximo. Ele nem sabia quem era o seu próximo, ou tentava justificar-se, porque ele ainda não estava partilhando da compaixão e da misericórdia que Jesus pedira que ele fizesse. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? O verso 37, para que a gente possa finalizar. O verso 37 diz que então aquele intérprete da lei usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. A mensagem é simples, nós não precisamos enfeitar as coisas, nós não precisamos dizer palavras difíceis, porque a própria história já explica aquilo que Jesus deseja que nós façamos. O amor ao próximo está em não passar ao longe as necessidades, seja qual for a situação, que você encontrar o seu vizinho, que você encontrar uma pessoa na rua. E para isso nós precisamos do amor de Cristo Jesus, porque Ele é o grande exemplo. Como você se sente agora ao fazer uma análise de sua compaixão e da sua misericórdia? Como está o seu termômetro? Sente-se um fracassado na vida? Não se sinta assim. Ainda há disposição de Deus em nos salvar. Deus deseja nos salvar. Deus deseja nos transformar. Deus deseja nos purificar, mudar os nossos comportamentos, mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque amar a nós mesmos parece muito fácil, mas amar o nosso próximo parece muito difícil e impossível, e é a mesma ideia e concepção que aquele intérprete da lei tinha do relacionamento com o próximo. Essa disposição de Deus se manifesta, querido amigo, querida amiga, até hoje. E Ele se manifesta desde a criação e acompanhará o seu povo até o final dos tempos. Quer você receber essa virtude? Não ser mais um fracassado, mas exercer a compaixão e a misericórdia para com o seu próximo? Quer você enxergar o seu próximo e ter a definição completa e correta de quem é o seu próximo e de como ele está precisando da sua ajuda? O livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 7, diz para nós que bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos. Nós precisamos pedir para Jesus que Ele nos ajude a sermos misericordiosos. O livro de Tiago, no capítulo 2, e nós vamos seguir aqui juntos. Tiago, no capítulo 2. E o versículo é o 13. Tiago 2, o versículo 3. E a palavra de Deus diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfará e triunfa sobre o juízo. Eu quero fazer um apelo para você neste momento em que você acompanha comigo esta mensagem. Você pode estar se sentindo agora um fracassado neste quesito da sua vida. Você pode ter entendido a mensagem e você pode até tentar se justificar, como fez ali o intérprete da lei. Ou você pode também nunca ter ouvido essa história e nem ter um dia
pensado ou imaginado que você poderia agir de forma diferente para com o seu próximo. Mas agora você já sabe. Agora você é responsável pela decisão que existe dentro do seu coração, que só você pode tomar em relação a Deus, em relação ao que o Senhor deseja para você. Jesus não é somente o nosso maior e o nosso único exemplo, mas é aquele que pode realmente nos ajudar a exercermos a compaixão e a misericórdia. Você entendeu isso? Ele é o único. Ele é a única ponte que nos leva a exercermos a misericórdia e a compaixão como Ele deseja. Quer você se entregar a Jesus e receber a graça dele em sua vida e mudar a sua história? Se esse é o desejo do seu coração, feche os seus olhos e vamos juntos orar. Querido e amado Senhor, nosso Salvador, nós nos deparamos com uma história que nos chamou a atenção, Senhor, em relação à compaixão e à misericórdia. A Tua palavra diz grandes exemplos a respeito do Teu Filho amado Jesus. Quantos milagres, quanta compaixão Jesus exerceu para com as pessoas que estavam necessitadas, para com os pobres, para com aqueles que, à vista dos intérpretes da lei, dos sacerdotes e dos levitas, eram pessoas de pouco significado. Mas é para estas pessoas que Jesus Cristo veio ao mundo. É para aqueles que se sentem desamparados e agora, neste momento, sentem-se fracassados na vida, por não terem feito um ato sequer de bondade para com o seu próximo, para com o seu vizinho. Mas obrigada, Jesus, porque o Senhor é a nossa saída. Obrigada porque o Senhor nos ensina, o Senhor toca no nosso coração e na nossa vida, para termos a mudança que nós tanto precisamos. Nós te rogamos estas bênçãos, Senhor, e este teu cuidado e esse teu amor. Eu rogo a tua presença, Senhor, e o teu poder na vida de cada um dos teus filhinhos que ouviram esta mensagem e decidiram no seu coração serem transformados por teu amor. Em nome de Jesus oramos. Amém.